Ghibli, ou Ghibli, na pronúncia japonesa, é uma palavra derivada do árabe. Significa vento quente que sopra através do Saara. Foi essa definição escolhida pelo Hayao Miyazaki, um dos fundadores do estúdio Ghibli, ao afirmar que um dos objetivos da empresa era soprar novos ventos através da indústria de animes. Calma aí, você nunca ouviu falar do estúdio Ghibli? Tudo bem, esse é o momento perfeito para descobrir, porque hoje vamos apresentar um universo fascinante que se esconde atrás de filmes renomados, como A Viagem de Chihiro e a febre inexplicável de produtos no mercado com esse carinha aqui. Então, antes de começar a disparar informações mais aprofundadas sobre o estúdio, é melhor explicar direitinho a origem de toda essa história. Atualmente, o estúdio Ghibli pode ser considerado uma marca que usufrui dos benefícios da globalização, já que seus filmes se encontram disponíveis até mesmo aqui no Ocidente. Uma pessoa importante que vocês precisam conhecer a partir de agora é esse cara aqui, Hayao Miyazaki, animador e diretor de cinema e animação japonesa. Nasceu no dia 5 de janeiro de 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Pode ser considerado como o funcionário mais essencial que a marca possui. Vamos voltar um pouco no tempo. Perto do ano de 1984, Hayao Miyazaki acabava de lançar o filme Náusea do Vale do Vento, que possuía uma temática distópica e conversava muito sobre as pautas atuais, como as mudanças climáticas do humano no ecossistema terrestre. Talvez o sucesso de vendas tenha sido o empurrão que o diretor precisava, e um ano depois, Hayao Miyazaki e Isao Takahata fundaram o estúdio Ghibli. Mas se Náusea foi o empurrão final para o projeto ser colocado em prática, a sementinha que serviu como início do estúdio tinha chegado 30 anos antes. Em 1974, Miyazaki estava envolvido na produção de um anime de grande sucesso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que se chama Heidi. Enquanto Isao Takahata dirigia a série, Hayao Miyazaki fazia um trabalho sobre-humano para conseguir desenhar o layout de cada episódio detalhadamente. O planejamento absurdo de Heidi levou os dois a perceberem que para fazer animações de alta qualidade, como desejavam, precisariam de um tipo de mídia onde os prazos não fossem tão apertados como são nas séries de televisão. Foi assim que surgiu a ideia da criação de um estúdio para produzir filmes cuidadosamente desenhados, um enredo e qualidade impecáveis e, o mais importante, de seu próprio jeito. Agora, voltando para um ano depois do sucesso de Náusea, 1985, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki uniram-se para fundar a Ghibli, um estúdio de animação que procurava novos ares em meio da indústria de animes. Sendo assim, o primeiro filme a ser feito estreou em 1986. O Castelo no Céu levou 775 mil pessoas aos cinemas, um sucesso de bilheteria e de crítica. 2 anos depois, o estúdio surpreendeu mais uma vez, trazendo ao cinema 2 filmes ao mesmo tempo, Meu Amigo Totoro e O Túmulo dos Vagalumes. Ambos tornaram-se icônicos na história da marca. Atualmente, a logo do estúdio Ghibli é o perfil de Totoro, personagem principal de um dos filmes. Com um início tão promissor, o sucesso desses filmes contribuiu para que o próximo lançamento do estúdio atingisse um número excepcional de espectadores. Em 1989, 2,64 milhões de pessoas foram aos cinemas japoneses assistir o serviço de entregas da Kiki, animação baseada no livro de mesmo nome, escrito pela japonesa Eiko Kadono, o filme mais visto no Japão durante aquele ano. É óbvio que a essa altura do jogo, o estúdio Ghibli já tenha uma super base de operações com todos os equipamentos e pessoal necessário, né? Será? Na verdade, não. Até 1989, o estúdio Ghibli não mantinha funcionários fixos e eles eram pagos por cada célula desenhada. Apesar disso ser o normal na indústria de animação, fazia com que o salário do pessoal do estúdio fosse abaixo do merecido. Assim, depois do lucro gerado por Kiki, a direção do estúdio Ghibli decidiu regularizar os funcionários que passaram a trabalhar em período integral e ter um salário fixo. Além disso, foi decidido que seriam contratados novos animadores regularmente. Essas mudanças só foram realizadas graças ao apoio do presidente do estúdio, Yasuyoshi Tokuma. Era um grande empresário japonês que apostou no estúdio e sempre estava por perto para lidar com a evolução e momentos de crise da empresa, garantindo o bom futuro do estúdio.
Ele raramente influenciava nas decisões do Miyazaki, permitindo a liberdade criativa do diretor refletir em toda a identidade da marca. Em 1991, foi lançado outro sucesso de vendas que compensou todos os altos investimentos anteriores. Memórias de Ontem foi muito bem recebido pelo público e novamente repetiu a fórmula de sucesso do estúdio, se tornando o filme mais visto no Japão naquele ano. Perante o sucesso cada vez maior da empresa, o mercado começou a reconhecer o trabalho do estúdio. Na época, o diretor executivo, Toru Hara, definiu a política do estúdio como os 3 As: alto custo, alto risco e alto retorno. No mesmo ano, o estúdio já estava trabalhando em outro filme, Porco Rosso. Com funcionários em turnos integrais, maior investimento em marketing e mais projetos a caminho, o espaço físico do estúdio começou a se tornar limitado. Eram aproximadamente 90 pessoas em pouco menos que 300 metros quadrados. Hayao Miyazaki sugeriu que uma nova sede fosse construída, ideia que foi firmemente contrariada por Toru Hara, levando ao seu afastamento da empresa. Em contrapartida, o presidente Tokuma encorajou o projeto e investiu com o próprio dinheiro na ideia. E em 1992, Porco Rosso estreou nos cinemas, novamente batendo recordes de bilheteria e superando grandes sucessos estrangeiros como o clássico A Bela e a Fera da Disney. Ao mesmo tempo que a nova sede do estúdio era inaugurada, garantindo uma infraestrutura mais adequada para os novos projetos que viriam. Pela primeira vez, um diretor que não era o Hayao Miyazaki dirigiu um longa do estúdio. Isao Takahata foi responsável pelo filme Eu Posso Ouvir o Oceano, que passou como um especial para a televisão de 70 minutos. Em 1994 foi lançado Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins, que, surpreendendo o total de 0 pessoas, foi o filme mais assistido do ano. Também é um longa importante para a história da marca, porque foi o primeiro filme a utilizar CG, ou melhor, computação gráfica. Em 1995 foi o ano de Sussurros do Coração, dirigido por Yoshifumi Kondo, com Miyazaki na produção e roteiro. A indústria da animação recebeu outro sucesso de Miyazaki em 1997, Princesa Mononoke, responsável por entregar a maior projeção internacional do estúdio. Surpreendeu o mundo todo com sua história impecável, trilha sonora marcante e provou a capacidade de Hayao em produzir filmes para todas as idades, mesmo o público mais velho. Depois de Mononoke, Hayao anunciou ao público que se aposentaria, trabalhando apenas em alguns projetos e oferecendo assistência à empresa. Em 1998, todo o estúdio Ghibli foi fortemente abalado com a trágica morte de Yoshifumi Kondo, vítima de um aneurisma, uma grande perda para a indústria da animação. Nesse mesmo mês, Hayao Miyazaki perdeu o rumo das coisas e se afastou oficialmente do estúdio. Chegou até a fundar uma nova empresa chamada Butaya, mas um ano depois retornou ao seu cargo, com novos planos. Em 1999, Meus Vizinhos e Amadas chegam aos cinemas, dirigido por Takahata. O projeto, totalmente computadorizado, foi feito a partir de esquetes aquarelados. Em 2001, então, foi lançado o filme que marcaria uma divisão bem explícita entre o sucesso nacional e o reconhecimento mundial do estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro. Longa, dirigido por Miyazaki, foi um sucesso de bilheteria em escala global, chegando a estrear inclusive nos cinemas brasileiros. E daí pra frente foi conquistando méritos atrás de prêmios, começando pelo recorde de bilheteria nacional e se tornou o filme mais assistido na história do Japão, superando a bilheteria até de Titanic. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim e o Oscar de Melhor Animação, se tornando assim o único filme de língua não inglesa a ganhar nessa categoria. O ano de 2002 é de Reino dos Gatos, filme que trazia um paralelo com Sussurros do Coração, revivendo personagens como o Gato Muta e o icônico Barão. Imparável como já sabemos que é, Miyazaki lançou outro sucesso em níveis internacionais. Em 2004, estreou O Castelo Animado, que chegou a receber uma indicação ao Oscar. E se você nunca viu esse cara aqui, provavelmente já deve ter ouvido a trilha sonora icônica do filme, que se tornou viral em plataformas como TikTok. Ponyo começou a ser produzido, depois que Miyazaki tirou férias após o sucesso do último lançamento. O ano de 2005 foi de muita polêmica para o estúdio, com a estreia de Goro Miyazaki, filho de Hayao, na indústria dos animes. Dirigindo seu próprio filme, sem supervisão alguma do principal funcionário do estúdio, o próprio pai, Goro lançou Contos de Terra-Mar, causando estranheza para o público e sendo alvo de muitas críticas pesadas.
além das altas fofocas sobre a vida íntima do diretor Hayao, com boatos de desavenças durante a produção. 6 anos se passaram até que Pony pudesse finalmente estrear nos cinemas de todo o mundo. A animação foi totalmente desenhada à mão, sem nenhuma computação gráfica. E aqui no Brasil só chegou no ano de 2010, sendo transmitido em canais de televisão fechados. Nesse mesmo ano, o estúdio lançou lá no Japão O Mundo dos Pequeninos, do diretor Hiromasa Yonebayashi, onde 7,5 milhões de pessoas assistiram nos cinemas, marcando um recorde de longa-metragem japonês de um diretor estreante. 2011 marcou o retorno de Goro Miyazaki, que dessa vez acerta na mão e lança o carismático Da Colina Kokuriko, sendo seu filme mais bem recebido pela crítica e os fãs. 2012 com o lançamento de 2 filmes, Vidas ao Vento, último filme dirigido por Hayao Miyazaki, e O Conto da Princesa Kaguya, de Isao Takahata, que rompeu um hiato de 14 anos do diretor. Os dois tiveram ótimas recepções pelo mundo afora, participando de festivais de cinema e sendo indicados ao Oscar de melhor animação nos anos de 2013 e 2014, apesar de não terem levado a estatueta. 2014, lançado As Memórias de Marnie, e o estúdio notifica uma pausa no mercado. Então, em 2018, Isao Takahata, isso mesmo, um dos membros fundadores do estúdio, premiado diretor, produtor e roteirista de animação do estúdio, faleceu aos 82 anos em um hospital em Tóquio, devido a um câncer de pulmão. Apesar da imensa perda, o estúdio recobre suas forças e o ano de 2020 representa uma nova era para o estúdio, que anuncia em sua tradicional mensagem de ano novo a produção de 2 novos longa-metragens. Um deles, o já anunciado Como Vocês Vivem, de Hayao Miyazaki, e a segunda produção que se tornou um mistério para boa parte do público. O estúdio Ghibli amplia seus horizontes adentrando a era digital. Em fevereiro, seu catálogo quase completo de filmes começa a ser disponibilizado globalmente na plataforma de streaming da Netflix. Em março, é a vez das trilhas sonoras, com o anúncio de que a maior parte dos álbuns de músicas dos filmes Ghibli se tornariam acessíveis via Spotify. No mesmo ano, o estúdio mantém suas produções e lança ainda seu primeiro trabalho do ano, um comercial para a Lawson. Mitaka no Mori Ghibli 美術館10月1日オープン。チケットはローソンだけで売ってます。Aya e a Bruxa é o mais recente filme do estúdio, dirigido por Goro Miyazaki e feito completamente em 3D CG. É baseado nos livros da autora Diana Wynne Jones, a mesma que escreveu O Castelo Animado. A Netflix acabou de anunciar que vai vir para o Brasil ainda neste ano. Ufa! Depois de conhecer toda a história colossal do Estúdio Ghibli, fica aqui o nosso grande obrigado. Brincadeira, né? O que deve ter ficado aqui é a curiosidade para entender o segredo por trás de todo esse sucesso da marca. Então presta atenção que a gente vai falar disso agora. Bom, como já dizia Hayao Miyazaki, o trabalho de um animador é construir mundos fantásticos, feitos para acalmar o espírito daqueles que estão cansados de lidar com a dureza da realidade. E se você já assistiu algum filme do Estúdio Ghibli, deve saber que eles conseguiram cumprir com essa filosofia muito bem. Outro ponto é que, ao contrário das animações cartunistas, que usam de expressões exageradas para demonstrar as emoções mais simples do personagem, Hayao utiliza do método oposto. Ele prefere a sutileza dos comportamentos humanos. Isso gera uma imersão por parte do telespectador, que consegue visualizar o personagem como um igual, encontrando ali uma identificação quase realista através de traços desenhados à mão. O sentimento universal do amor também leva destaque. É fato que toda animação do Estúdio Ghibli fala sobre o amor, e não necessariamente de maneira romântica, desde histórias sobre amizade, como em Meu Amigo Totoro ou Ponyo, as descobertas da primeira paixonite em Sussurros do Coração, ou sobre amor próprio através do autoconhecimento, como em O Conto da Princesa Kaguya e Serviços de Entregas da Kiki. O que é importante percebermos são as mensagens sobre a relevância do sentimento humano e o impacto que ele pode causar. Desde o primeiro filme lançado pelo Estúdio Ghibli, no caso, Náusea do Vale do Vento, de 1984, vemos o destaque que é dado para as personagens femininas, sejam elas as protagonistas ou as vilãs. Isso é mostrado na personagem Náusea, que no filme exerce o papel de uma princesa do seu clã, mas que foge completamente do estereótipo de princesa
criada pela mídia cinematográfica. As mulheres do estúdio Ghibli são curiosas, corajosas, fortes e inovadoras, muitas vezes fugindo do padrão social da época, sempre incentivadas a buscar seus objetivos e retratadas como plenamente capazes de independência, como tem que ser. Durante o sucesso de Chihiro, o próprio Miyazaki revelou que sua fonte de inspiração para criar a protagonista, a Chihiro, foi a filha de um amigo dele. Ele acreditava que as meninas daquele tempo eram muito apáticas e queria criar um filme onde elas pudessem ser heroínas também. Tanto que, mesmo os personagens masculinos, quando surgem nas tramas, estão ali como apoiadores e não salvadores das protagonistas. Boa Miyazaki! Agora que já entendemos melhor a essência da marca, vamos conhecer os princípios e valores, ou seja, as diretrizes que regem o Estúdio Ghibli são indispensáveis quando falamos de criar universos inéditos para o cinema. O estúdio sempre está trabalhando a relação entre natureza e humanidade. Em alguns filmes encontramos bons exemplos de equilíbrio, como em Meu Amigo Totoro. Já em outros, somos especialmente confrontados com as consequências das más escolhas humanas, como em Princesa Mononoke e Náusea do Vale do Vento. Certa vez, Hayao Miyazaki foi apresentada uma inteligência artificial. Ela simulava movimentos simples de forma automática. Você sugeria uma ideia vaga e ela transformava isso em animação. A ideia dos criadores era vender essa nova tecnologia para o renomado diretor, mas o resultado não poderia ser pior. Hayao se sentiu profundamente ofendido. Segundo sua visão de vida, a tecnologia não conseguiria recriar a principal essência de suas animações, a humanidade que há nelas. Cenas como a de Chihiro ajeitando os sapatos logo após calçá-los, ou a de Porco Rosso adormecendo enquanto lê um livro, são detalhes sutis que podem não ser exatamente relevantes para a trama, mas tornam os personagens tão reais quanto se fossem nossos colegas de sala. A filosofia do mar. Qualquer um que já tenha assistido pelo menos um dos filmes do Estúdio Ghibli sabe a mania constante que o Miyazaki tem de compor cenários pacíficos nas animações. Alguns minutos de pura contemplação da natureza, às vezes sem qualquer funcionalidade no roteiro de fato. Miyazaki também pode nos explicar isso. Em suas palavras, existe uma definição na língua japonesa, que se diz ma, e significa vazio. Acontece que os ideogramas escolhidos para compor a palavra são o de sol e porta. O significado disso é que quando deixamos uma porta aberta, o espaço que ela antes ocupava fica vazio. Ainda assim, você consegue ver a luz do sol passando por aquele local. Ele ainda está vazio, materialmente falando, mas ele é rico em experiência. Para Miyazaki, é importante existir o mar em nossas vidas. E como as histórias da Ghibli são sobre vivências, é lógico que isso estaria inserido nas produções. E por último, uma característica também importante é a fluidez do roteiro. Ao contrário do processo criativo mais comum existente no mercado, o de vender uma ideia pronta com começo, meio e fim pré-definidos, Miyazaki revelou que, quando começam o processo de execução do filme, na maioria das vezes eles não fazem ideia de qual vai ser o final. Inclusive, detalhes como os diálogos entre os personagens são inseridos por último, depois de fazerem os esboços completos. Por exemplo, Miyazaki admitiu que não fazia ideia de como seria o filme de Chihiro a partir da metade da trama, muito menos de como seria o final. Isso, indiretamente, força os ilustradores a darem seu melhor em cada cena desenhada. Afinal, eles não fazem ideia se ela vai ser importante ou não para a versão final. Agora que vocês já conhecem a marca, a gente vai descobrir junto um pouquinho de como o Estúdio Ghibli está posicionado no mercado. Tá na hora de desenterrar as partes boas e talvez não tão boas assim dessa empresa por meio da análise. As forças. Como vocês já ouviram antes, o Estúdio Ghibli é muito devoto a manter uma qualidade alta em suas produções. Eles valorizam muito a perfeição. Isso faz com que cheguem mais perto dela em seus filmes. Outra força da empresa é ela ser totalmente autossuficiente, não dependendo de terceiros para produzir seus filmes. Além disso, o estúdio tem a habilidade de conseguir chamar a atenção de todas as idades com seus filmes, já que eles são divertidos, educativos, ensinam lições de vida e ainda por cima fazem com que nos identifiquemos com as histórias e personagens.
Devido ao trabalho ser todo feito à mão e muitas vezes sem um roteiro pré-definido, os filmes demoram muito a ser produzidos e distribuídos, o que acaba impactando na capacidade de lucros da empresa. O estúdio também deixa a desejar quando se trata de estabilidade, já que ele já ameaçou fechar de forma definitiva diversas vezes. Isso causa insegurança nos apreciadores do estúdio, afinal, nunca sabemos quando ele vai continuar funcionando ou quando eles podem anunciar o novo fim do Estúdio Ghibli, que pode até ser para valer dessa vez. Nas oportunidades, os já citados 3 A's que regem a empresa: alto custo, alto risco e alto retorno. Mesmo que manter a empresa e produzir os filmes tenham muitos gastos e riscos, eles sempre trazem um retorno espetacular do público. Outra oportunidade que podemos citar é a alta constante do reconhecimento da empresa, sendo uma das mais famosas e comentadas empresas de animação atualmente. Reconhecimento esse que leva a parcerias com outras empresas grandes, por exemplo, a com a Disney e o serviço de entregas da Kik. Também podemos citar o fato de que o mercado de produtos de animes é muito movimentado e a Ghibli tem muito espaço para vender produtos oficiais do nicho. Por último, a Ghibli vem se encaixando bem no meio digital, com trilhas sonoras dos filmes no Spotify e produções disponíveis na Netflix, o que facilita o acesso a elas. Ameaças. Uma ameaça muito forte ainda é a pirataria, que distribui filmes sem a licença da empresa e causa muitos prejuízos. Como citamos anteriormente, a empresa produz muito devagar, e outras do mesmo ramo, como a Disney, conseguem produzir mais rápido, o que acaba sendo um problema também. A Ghibli também perde quando falamos de modernidade, porque eles têm uma certa resistência a se modernizar, fazendo tudo de forma tradicional. Por fim, finalizando a análise, citamos a Covid-19, que obrigou a produtora a pausar as produções atuais e atrasar o lançamento dos filmes. Continuando a análise da marca, temos o Mix Marketing. O produto principal do estúdio Ghibli são seus filmes, claro, mas eles também vendem produtos oficiais como chaveiros, posters, livros, Nintendo Switch, camisas, miniaturas, almofadas e blusões. Os filmes são encontrados em sua maioria na plataforma Netflix e os produtos oficiais no site do estúdio Ghibli. O preço para ter acesso aos filmes é variado. Existem 3 planos disponíveis na Netflix atualmente. O básico de R$ 25,90, o padrão de R$ 39,90 e o premium de R$ 55,90. Os produtos oficiais possuem preços variados e o mínimo que você pode investir para ter um produto Ghibli é de R$ 22,50, aumentando gradativamente esse valor conforme o produto muda até chegar no produto mais caro, de R$ 480. O método de promoção do estúdio são as redes sociais oficiais da marca, que são usadas como canais de divulgação. Ok, acho que com tudo isso você já pode sair daqui como um cliente em potencial. Vamos considerar isso uma missão bem sucedida. Esperamos que vocês tenham gostado e se divertido tanto quanto a gente. Obrigada pela companhia. E agora eu sugiro de maneira nada tendenciosa que finalize esse dia assistindo a um bom filme na Netflix. Mas a essa altura do campeonato eu nem preciso dizer de que estúdio, né?